Oi, Dani. Olá! Só um minutinho que eu tô tentando ligar minha ring light aqui, tá? Tá bom. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente? Tá tudo bem por aí? Tudo sim, graças a Deus. Dani, enquanto você vai arrumando a sua luz, eu vou só me apresentando, tá bom? Tá ótimo. Gente, tudo bem? Eu sou a Emily Tavares. Eu sou sobrinha do Bruno H e também sou porta-voz dele. A gente já fizemos uma edição, né, do De Frente com H. Estamos fazendo de novo, vão ser 3 sábados, entrevistando pessoas incríveis e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? A gente está aqui hoje com a Dani. Temos o prazer de receber ela, empreendedora, dona de uma das agências de marketing digital, publicidade mais respeitada de São Paulo e uma grande amiga do meu tio Bruno H. Dani, tudo bem? Olá, tudo ótimo? Boa tarde. Boa tarde, galera que tá entrando aí. Bruno. Gente, eu tô muito feliz, né, de ter recebido esse convite. Bruno, muito obrigada, tá bom? E é isso, espero que seja incrível, né? Tô um Vai pouco ser incrível. nervosa, tá? Confesso. Dani, eu posso começar com as perguntinhas? Claro, pode sim. Bom, vamos lá. Quem é a Daniele da Silva Bandeira Moura? Gente, já começa assim, com pedrada. Socorro! Sabe assim, sabe quando dizem que é muito difícil da gente falar de nós mesmos? Eu tenho muito essa dificuldade. Por quê? Porque eu tenho uma vida de olhar para o outro, sabe? Então, a minha vida é olhar para os outros, é se preocupar com os outros, com as dores, com os sonhos. Então, quando fala assim, quem é a Daniele, para mim é muito difícil de responder. Mas eu acredito que o que me resume é uma pessoa que acredita nos sonhos das pessoas e que vai dar tudo de si para que esse sonho se realize. Eu acho que essa é a minha missão e isso é o que me define. Que legal, Dani. Bom, vamos fazer uma viagem pelos anos de 1990. Como era a Dani criança? Nossa, eu fui uma criança assim muito privilegiada, eu posso dizer assim. Eu fui criada por uma família que me deu uma base de vida maravilhosa. Eu fui uma criança que foi criada com dois irmãos maravilhosos, uma família incrível, um pai que fazia de tudo para me dar aquilo que eu precisava, sabe? Suprir as minhas necessidades. Uma mãe que era muito parceira, muito amiga. Então, assim, eu posso dizer que eu fui uma criança muito privilegiada. E uma menina, assim, muito da personalidade muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito ciente do que eu queria, eu ia atrás do que eu queria. E eu acho que eu, quando criança, aquela menina, sabe, que batia de frente mesmo para poder ir atrás do que queria. Às vezes tinha até uns embatezinhos com meus irmãos, umas brigazinhas, mas por conta disso, por causa da minha personalidade, que sempre foi muito forte. Tá ok. Dani, bora conversar sobre marketing digital. O que você faz quando uma empresa chega querendo os seus serviços? Quais são os primeiros passos? Então, a primeira coisa que eu gosto de ter com o cliente é o primeiro contato, a primeira reunião. Porque nessa reunião eu posso entender deles qual é o real objetivo. Eu costumo dizer que quando a gente une propósitos, tudo flui muito mais fácil, tudo chega no objetivo que a gente quer. Porque tem uma galera que só quer a parte financeira, né? Só quer os ganhos e tudo mais. E geralmente não é o propósito que se conecta comigo e nem com a visão da minha empresa. Agora, quando chega aquela pessoa que tem um sonho, que tem um propósito, que tem um projeto, que vai além do financeiro, ali eu entendo que conectou as ideias, conectou as missões, e a partir dali eu passo a tentar extrair deles o objetivo, né, e ajudá-los a traçar o caminho do ponto A, que é onde eles estão, até o sucesso, que é o ponto B. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho que se faz.
Depois a gente vai estruturando, né, estratégias, ideias, e durante o caminho vai mudando os percursos se for necessário, mas eu acho que o primeiro momento é esse, é de entender qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é o seu sonho através desse projeto. Depois de entender, aí a gente vai e começa a montar e estruturar as ideias. Legal. Bom, o presidente Lula tem um projeto de lei que pode limitar a população brasileira a ter acesso às redes sociais. Como você vê isso e até que ponto pode atrapalhar o empreendedor digital? Eita, que entramos num ponto polêmico, né? Assim, eu até o momento não foi de fato definido quais são os projetos em relação a isso. Porém, existem algumas especulações sobre as. Qual a palavra, gente? A regulamentação das mídias, né? E aí, eu tenho algumas visões um tantinho polêmicas em relação a isso, porque eu acho que a liberdade é o que o povo brasileiro tem de mais valioso na vida. E eu acho que a internet ela veio para democratizar isso, dar a todos nós o direito de expormos as nossas opiniões, de ir atrás daquilo que a gente quer, de colocar as nossas pautas. E eu sou uma pessoa que tende a respeitar a visão de todo mundo, sabe? Você pode ter a sua visão, eu vou ter a minha, nós vamos conversar sobre cada um a sua visão. E aí, juntos, a gente pode chegar a um consenso, sabe? Chegar a algo que vai facilitar para todo mundo. Então, eu acho que nada que é imposto como prisão, como limitação, é bom. Eu acho que a gente precisa entender que o brasileiro ele tem esse carisma, essa forma de se comunicar, de se entender. Né? A gente se entendeu até aqui. É claro que as leis estão aí para proteger, né? Eu acredito nisso, as leis estão aí para proteger. Isso é muito importante. Realmente tem casos na internet que têm sido complicados, pessoas que estão, né, até tirando as suas próprias vidas por conta de situações de internet. E as leis já estão aí. A gente pode ir atrás disso e correr atrás dos nossos direitos hoje. Então, eu não acho que criar algo que vai limitar ainda mais a internet possa ser algo bom e seja de benefício para a população. Gente, ó, meu irmão tá pedindo aqui para eu mandar um beijo para minha sobrinha, que é o amor da minha vida. Deixa eu mandar um beijinho para ela. Lili, tia te ama, meu amor. Que fofo. Bom, Dani, por que é tão difícil quando a gente tem um problema com as redes sociais entrar em contato com o Meta? Outra pauta assim um tanto complicada, porque a gente lida com plataformas grandes, né? A gente está lidando com. A Meta é gigantesca. O Google também é gigantesco. Essa semana eu tive problema também com o Google, com um cliente. E como é difícil, né, ter esse suporte. Infelizmente, é algo que a gente ainda está. Eu acredito que seja isso, tá? A internet foi um boom muito grande desde a pandemia. Foi tudo muito rápido. O crescimento foi gigantesco e muito rápido. Eu acho que não deu tempo dessas plataformas se adequarem ao tanto de gente que entraria em contato, sabe? Eu acredito que por conta disso, hoje eles ainda têm essa deficiência de estar abertos à conversa pessoal. Então, por conta deles não estarem preparados para o tanto de gente que entra em contato diariamente, eles tendem a colocar um filtro, né? Que é os e-mails, né? As mensagens. E aí, o tanto de gente que eles respondem no dia a dia, eu acho que é tanto que acaba demorando o contato com o usuário. Mas eu acredito que seja algo que precisa melhorar e para ontem, né? Porque como eu disse aqui sobre a minha visão de negócio, eu acho que o contato um olho no olho com o cliente é algo muito importante, até mesmo para o crescimento. E eu acho que isso ainda está faltando, tá? Um pouco com deficiência nessas
plataformas, mas eu acredito que eles já estão entendendo a importância de melhorar isso. Eu acredito que eles vão melhorar. Gente, eu vou precisar cortar de novo agora para mandar um beijo para minha filha e para o meu filho. Gente, ó, que maravilhoso. Fica à Beijo, vontade, Dani. Manu. Beijo, Pedro. Eu amo vocês. Eles estão aqui assistindo a gente também. Se vocês puderem mandar um beijinho para eles também, eu agradeço. Beijo. Deve ser um orgulho ver a mamãe assim, né? Ah, é. Dani, como você vê a facilidade de criar perfis fake para promover o preconceito nas redes sociais? É um outro ponto assim que me deixa bem chateada. É o fato de entender que às vezes os perfis fakes ganham mais atenção do que os nossos que estão ali produzindo conteúdo diariamente, conteúdo de valor, que vai ajudar de alguma forma, né? E a gente vê os perfis fake cada vez mais presentes, cada vez dando mais, como que eu posso dizer, prejuízo para a população, né? Infelizmente, a gente vê o tanto de de hackers que entram, o tanto de gente que entra para poder prejudicar um ao outro mesmo. Então, assim, infelizmente, a gente lida com o mal do ser humano, né? Que eu ainda sou uma pessoa que romantiza a visão do ser humano, sabe? Eu ainda acho que as pessoas são boas, que as pessoas amam uns aos outros, que vão ajudar uns aos outros. Só que a gente tem que ser realista e entender que nós lidamos com seres humanos que também têm seus lados muito ruins. E, infelizmente, é algo que eu nem culpo tanto as plataformas, porque é algo que é de dentro, né? É algo que já está enraizado na população. Então, por isso que, com o meu trabalho, eu tento levar o máximo de pessoas boas para o topo. Porque de ruim já tem muito. Então, vamos fazer as pessoas boas, que têm os sonhos, que têm projetos, a chegarem também ao topo para poder mostrar que o bem ainda pode vencer, principalmente na internet. Sim, verdade. Dani, você é uma mulher negra que viveu uma história de superação, mas eu quero saber como você conseguiu chegar a ser uma empreendedora digital. Foi um caminho assim que talvez eu nem esperava, para ser bem sincera. O meu sonho era trabalhar com a mente humana. Eu sempre disse que eu ia ser psicóloga, psiquiatra. Esse era o meu sonho, lidar com a pessoa em si. E um pouco antes da pandemia, né, eu me vi numa situação complicada financeiramente, morando ainda no Rio de Janeiro. Eu sou da Baixada Fluminense, né, Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. E nós recebemos um convite, né, do meu cunhado e da minha cunhada para virmos tentar a vida aqui em São Paulo. E aí, eu e Thiago viemos, né, que nós estávamos desempregados na época, viemos tentar. Chegou aqui, eu me vi perdida, porque eu vi que eu precisava trabalhar para ajudar o Thiago. Só que eu tinha dois filhos, um de 1 aninho e pouco na época, a outra de 4 aninhos, de 3 e pouco para 4. E eu falei, onde eu vou deixar meus filhos se eu estou numa terra distante da minha família, não conheço quase ninguém, com quem eu vou deixar? Eu não confiava meus filhos com ninguém, e não por causa das pessoas, mas por entender que esse mundo é muito mal, é muito complicado, principalmente da gente entregar o nosso bem mais valioso, que são os nossos filhos, né? Então, nesse impasse, eu falei, vou estudar o desenvolvimento pessoal da forma que eu posso. E eu comecei a estudar, né? Eu fiz a minha formação em coaching e passei a trabalhar de dentro de casa. E eu vi que aquilo ali era bom, porque eu conseguia estar presente na vida dos meus filhos, na educação, no dia a dia, cuidando da minha casa, do meu esposo. E, ao mesmo tempo, eu tinha como estar trabalhando e ajudando financeiramente dentro de casa. E eu vi que a internet era algo que facilitaria esse processo para mim. Que eu poderia ajudar as pessoas através da metodologia que eu criei, através do coaching, e, ao mesmo tempo, eu poderia cuidar da minha família, que era o meu bem mais precioso. E aconteceu que, estudando o marketing para desenvolver o meu próprio projeto, a gente acabou chamando a atenção. A Tu Socializas, que é a minha agência, começou a chamar a atenção das outras pessoas, falando, nossa, ela consegue fazer para ela, será que você consegue fazer por mim? E aos poucos a gente foi prestando serviço para outras pessoas, né? E aí, quando eu fui ver,
a Tu Socializa já existia e não tinha mais como voltar. E aí eu me vi em dois caminhos, ou eu continuava no desenvolvimento pessoal, ou eu focava naquilo que estava dando certo, que era a Tu Socializas. Aí eu peguei e falei, eu vou para Tu Socializas. Por quê? Eu vi que o marketing era um ótimo caminho para poder cumprir o meu propósito, que foi o que eu te disse aqui no início, que é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Eu vi que a internet poderia ser esse meio, e eu poderia ser o veículo que leva as pessoas através desse caminho. E aí, quando eu me vi, já estava aqui. A gente sofre bastante dificuldade, sim, por conta da nossa cor, né? A gente não é tão aceita quanto outros empreendedores que começaram na mesma época que eu. E hoje tem milhões de seguidores. E a gente entende que existe ainda enraizado na sociedade esse preconceito. Ao olhar porque na internet é assim, você tem 3 segundos apenas para chamar a atenção e capturar essa atenção da pessoa. E a gente sabe que a gente que carrega essa melanina, esses 3 segundos é mais difícil para a gente, né? Que a pessoa, a primeiro momento, a pessoa ela tem essa repulsa e é porque é algo que já está enraizado, infelizmente. Mas eu costumo dizer que eu não preciso dos holofotes, eu não preciso estar nem ser conhecida. Eu só preciso cumprir o meu propósito. E mesmo não sendo super famosa, super conhecida, a minha agência ainda não está totalmente estourada, mas eu tenho visto resultados incríveis na vida dos meus clientes, e é isso que importa para mim. Que bonito, Dani. Dani, como você vê o atual momento do mercado de trabalho digital? Eu acredito que nós ainda estamos naquela onda crescente. Já estamos chegando no topo. E eu acho que o quanto antes as pessoas entrarem nesse mercado, melhor é. Porque eu já ouvi falar de uma galera falando que o mercado já está saturado, a internet já tem de tudo e tudo mais. E eu acredito que sim, que a internet já tem de tudo. Mas ninguém fala como você. Ninguém é como você. Cada pessoa tem a sua identidade, tem a sua singularidade. E eu acho que se cada pessoa falando do seu jeito, essas pessoas conseguem chamar a atenção de alguma forma na internet. Então, o mercado da internet, eu acredito que ela veio para, é, de verdade, democratizar o mercado. Porque antes só era famoso quem estava na tela da TV. Antes só conseguia vender as grandes empresas. O pequeno empreendedor não era visto, só era conhecido ali na sua rua, no seu bairro, né? Ali dentro da sua bolha. E a internet ela veio estourar essa bolha, veio mostrar que a gente pode vender aqui no Brasil, a gente pode chegar na Europa, né, Bruno? Como a sua camisa já chegou fora do país, né? A camiseta da loja Bruna H. Então a gente está vendo que a internet ela veio para facilitar, principalmente dar oportunidade para os pequenos mostrarem o seu o que tem para vender, o que tem de diferencial. Então eu acho que a internet é uma bênção que veio para ajudar as pessoas a crescerem. Você acredita que o mercado de marketing digital pode ser uma porta de oportunidades para pessoas com deficiência? Eu tenho total certeza disso. Hoje, se você me perguntasse isso há uns anos atrás, eu diria assim: existe uma possibilidade, mas talvez até com dificuldade de acreditar no que eu estava falando. Porque a gente sabe também que ainda existe esse preconceito também enraizado na população. Mas hoje, vendo tudo que o Bruno tem alcançado através da internet, eu tenho certeza que sim, é um grande meio, é uma grande oportunidade de mostrar que as pessoas com deficiências são normais, como eu, como todo mundo. Nós somos todos iguais. Independente, são só diferenças que, que não impedem. Eu não acredito que seja uma limitação. Eu acho que não há limites para a pessoa que sonha.
e independente da cor, independente da crença, independente da visão, independente da sua forma física. Eu acho que se você sonha, não existe limite para você. O que falta para que o mercado de trabalho venha a empregar mais pessoas com deficiência? Eu acho que o mercado de trabalho ele não está preparado ainda para isso. Um dos meus clientes, né, é a Acolher, que trata de pessoas que têm autismo, TDAH e vários tipos de doenças PCDs. Eles trabalham para preparar o mercado de trabalho. E estudando um pouco sobre o negócio dele, eu tenho visto que aos poucos a galera está começando a entender que eles que precisam estar preparados, sabe? Porque eu acho que por muito tempo se jogou a responsabilidade para as pessoas com deficiência. Tipo, você, Bruno, que tem que se preparar para vir a mim mercado de trabalho. Hoje não. Hoje, aos poucos, eles estão entendendo que eles precisam estar capacitados para preparar, né? Ter mais acessibilidade, ter uma forma de se comunicar, está preparado para receber essas pessoas. Então, esse meu cliente, né, a Acolher, eles fazem exatamente esse tipo de treinamento, preparando as empresas para receber pessoas que são PCDs. Eu acho que aos poucos a internet também tem sido um meio por onde a gente tem conseguido conscientizar as pessoas disso. Aos poucos estão entendendo a importância disso, de preparar o mercado de trabalho para recebê-los, principalmente hoje com a facilidade de se trabalhar home office, né? Hoje a pessoa não precisa mais se locomover para ir até o mercado de trabalho. Hoje, de dentro de casa, as pessoas conseguem oferecer o que sabem, né? Todo o seu conhecimento através de um computador, através de um celular. Então, acho que aos poucos o mercado está começando a se atentar para isso, que está perdendo uma galera boa, uma mentalidade incrível, com uma inteligência incrível, por não estar preparado para eles. Você é a principal responsável por fazer a música da cantora Ellen Cristina entrar nos top 6, logo após ser lançada. Como você se sente em ver o sucesso do seu sucesso? Olha, a Ellen também foi um outro presente de Deus na nossa vida. Ela chegou, eu estava começando a Tu Socializas, foi uma das nossas primeiras clientes. E, nossa, foi incrível poder participar dessa construção do sonho dela. A Ellen, ela é uma excelente cantora, ela é incrível, ela tem um sonho lindo, ela tem uma voz gigantesca. Então, estar ali nos bastidores de alguém tão especial, tão capacitada, foi incrível para mim. E a parte mais especial dessa pergunta é como eu me sinto ao ver os meus clientes chegando aonde, né, eles querem. Eu me sinto realizada, porque eu entendo que a minha missão ali foi feita, que foi ajudar alguém a realizar o sonho que ela tinha. Dani, a nova rede social Kids foi lançada oficialmente no dia 5 de junho de 2023, mas nem todo mundo conhece. Você pode explicar para a gente o que é o Kids? Seria a plataforma que, em conjunto com o Instagram, né? O Threads, né? Então, ela como eu posso dizer, ela é um aplicativo onde você vai compartilhar seus pensamentos de forma mais livre, sabe? Igual o X, né? O X. Ela é uma plataforma que ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento. A galera ainda não pegou ainda o, o jeito dela, mas eu acho que é um lugar muito bom para a gente discutir nossas opiniões, de expor aquilo que a gente acredita. Então, eu gosto de local assim, onde a gente tem o direito de expor a nossa visão sobre o mundo, né? E falar aquilo que a gente está sentindo e poder juntos ali discutir aquela ideia. Eu acho que quanto mais se conversa sobre o assunto, mais fácil é da gente entender e conseguir crescer. Eu acho que a comunicação é o meio que Deus deu ao ser humano de conseguir crescer e desenvolver cada vez mais. É uma plataforma ainda que não deu o seu boom, mas eu acredito que tá indo no caminho certo. Aos poucos está aquecendo, sabe? Eu acho que nenhuma plataforma vai
vir estourar e ficar famosa do dia para a noite. Muito pelo contrário. O Facebook, ele para pegar ali, né, ficar famoso e conhecido, levou tempo. E isso é com tudo. O problema é que a gente é muito imediatista, né? A gente quer plantar hoje e colher amanhã, e não é assim. Toda semente que se vai ao chão precisa primeiro enraizar, precisa primeiro, né, pegar a estrutura, e aí depois cresce e aí produz os frutos. O Threads vai chegar lá também. Sim. Dani, inteligência artificial. Um dia você me mandou uma mensagem dizendo se você podia usar a minha imagem. Eu olhei e dei o ok. Alguns dias depois, você me mandou um vídeo. Eu falava usando a inteligência artificial. Qual é o limite da inteligência artificial? Por enquanto, ainda existem alguns limites, tá? Aos poucos, as IAs estão sendo implantadas no mercado. E eu acho que é um meio por onde vai facilitar a vida de muita gente, né? Como o exemplo do Bruno, que ele tem a dificuldade na fala e usar a inteligência artificial para expor aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa através das palavras, eu acho isso incrível. A inteligência artificial tem sido responsável por grandes crescimentos no mercado, de perfis de Instagram, de outras plataformas também. As pessoas estão usando a inteligência artificial como algo que tem sido benefício para todo mundo. Infelizmente, como em tudo no mundo e principalmente no Brasil, tem aqueles que usam para o mal, né? Pega as imagens das pessoas, tem aplicado golpes através disso. Mas eu ainda romantizando tudo que eu vejo na vida, eu sempre vejo o lado bom das coisas. Eu acredito que a inteligência artificial veio para ficar e vai crescer ainda mais. Quem ainda não utiliza, eu acho essencial começar a aprender. Tem o chat GPT, tem diversas ferramentas que desenvolvem imagem, vídeos, e assim, são inúmeras as possibilidades hoje com as inteligências artificiais. Principalmente aqueles que precisam de transmitir ideias, né? E hoje pode, né? Eu acho que tudo que vem para facilitar a vida das pessoas é incrível. E essa inteligência artificial que deu voz ao Bruno, eu achei genial, eu achei incrível. Eu falei assim, nossa, isso é maravilhoso, porque a gente vê que a tecnologia está vindo para facilitar a vida das pessoas, né, a chegarem onde querem. Hoje, o uso de imagem é muito grande nas redes sociais. Como podemos proteger a nossa imagem? Existem leis, tá, de proteção de imagem que a gente pode acionar a justiça, inclusive, por conta disso. Por exemplo, se alguém usar a sua imagem de forma indevida, se alguém pegar a sua imagem sem autorização, você pode entrar com o processo. Tem leis de proteção na internet. Foi o que eu disse antes, que não é sobre colocar algemas e cadeias, é sobre entender que já existem leis que possam ser aplicadas. E, infelizmente, nem todo mundo tem esse conhecimento ainda, que existem sim leis de proteção de dados, proteção de imagem, existem, e você pode correr atrás disso. Mas, infelizmente, a gente precisa ter a consciência também de que tudo que a gente joga na rede é como se você soltasse um monte de papel no mar. Você pode até tentar catar. Nem sempre você vai conseguir catar tudo. Então, por isso que a gente precisa ter a responsabilidade de tudo que a gente vai colocar na rede, de qual tipo de foto e imagem que a gente está mandando, enviando, porque hoje você vai poder ir atrás dos seus direitos e tudo mais, mas não é garantia de que a sua imagem vai ser apagada. Depois de postado nas redes, é muito difícil a gente garantir de que as pessoas não verão mais aquela imagem ou aquele vídeo. Então, é importante a gente ter essa ciência, né? Porque tem pessoas que mandam suas imagens via WhatsApp, via Instagram, via outras redes e não se preocupam com isso, não para e pensa. A outra pessoa do outro lado, como ela vai usar a minha imagem? E se alguém hackear, né, aquele dispositivo, o que vai ser feito da minha imagem?
Isso é muito importante. Eu quero até pegar esse momento para isso, para conscientizar todos que estão assistindo. Cuidado com o que você faz, com o que você posta, com o que você envia. Porque você pode sim entrar com o processo, você pode correr atrás, mas não é garantido de que aquela imagem nunca mais vai ser vista. Muito pelo contrário, eu acho que depois que jogado na rede, é muito difícil de você conseguir novamente correr atrás de tirar essa imagem dali. Então, você quer proteger a sua imagem? Se preocupa com o que você está postando, se preocupa com o que você tem enviado, se preocupa sim com as fotos que você deixa na memória do celular. Porque, infelizmente, hoje a gente lida com pessoas muito ruins, que têm sim formas e acessos de como entrar no seu dispositivo, de como roubar as suas imagens, de como roubar as suas informações. Então, se preocupem com isso. Ah, eu coloquei numa pasta privada com senha. Nada é garantido. Se eles entram e conseguem invadir grandes redes e bancos e coisas assim que são, né, trancadas sete chaves, imagina o nosso dispositivo, né? Wi-Fi em rede aberta, foi num shopping, foi num lugar que tem Wi-Fi em rede aberta. Se você logar ali, você pode sim sofrer ataque de hacker. Você pode sim receber vírus, as pessoas podem sim roubar as suas informações. Então, quanto mais você tiver essa consciência, é mais importante. Cuidado, não conectem em qualquer rede aberta, não dê suas senhas para ninguém e se preocupem com o que você deixa na memória do celular. Isso é muito importante. Dani, agora eu vou dar só 5 recadinhos pro pessoal, tá bom? Claro. Bateu aquela vontade de comer um bolo ou um doce top? Pega a dica. Bolos Silvia Oliveira. Os melhores bolos e doces da Zona Oeste. Você está querendo roupa que tem a sua identidade? Então entra no Instagram, loja do Bruno H, _oficial. Clica no link que está na bio e vista e viva a sua verdade. Open Way. Fábrica de camisetas, bonés e moletons de qualidade que veio fortalecer a loja do Bruno H. E também o de frente com H. Diegos, tamo junto. Essa você conhece, Dani. Você está precisando de divulgação top? Então jogue na busca no Instagram. Tu Socializas, agência de publicidade e marketing. Novidade. Agora vocês, seguidores, também podem ser patrocinadores do De Frente com H. É só você me mandar uma mensagem no inbox com a frase "Eu quero ser um patrocinador", que eu vou te mandar um link no Telegram onde vocês vão poder conhecer a loja do Bruno H. Bora fazer parte do meu sonho? Bora continuar, Dani? Dani, você chegou em São Paulo sem nada e até sem casa. E hoje você é uma empreendedora de sucesso. O que você sente ao olhar para trás e ver a sua história? Eu fico muito emocionada e muito grata, porque eu vejo o carinho de Deus comigo, com a minha família, sabe? Com cada momento nosso. Como vocês disseram, eu cheguei sem nada, literalmente. A gente veio com as malas, com roupas para mim, para as crianças e para o Thiago, para apenas passar 15 dias, porque a gente só veio conhecer, para ver se a gente teria, né, como ficar ou não. E desde então nós não fomos mais embora, né? Nós alugamos uma casa, fomos morar nessa casa e eu lembro de deitar, né, em dois colchões de solteiro que a gente uniu e fez uma camona no chão e deitar com os meus filhos pequenininhos e meu esposo. Nós não tínhamos móveis, nós não tínhamos nada. Mas Deus, ele tocou no coração de pessoas que foram anjos na nossa vida, que nos doaram. Nós recebemos doações, assim, até para vocês terem noção, de talheres, copos, pratos, é, mesa, cadeira, é, geladeira, fogão. Nós fomos recebendo doações e aos poucos a gente foi montando a nossa casinha. E enquanto o Thiago trabalhava e eu estudando, porque eu sabia que eu precisava ajudá-lo, né, para a gente poder crescer junto. E aos poucos a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, fui estudando muito, né? Hoje eu estou finalizando, eu estou no último período da faculdade de marketing digital. A gente acabou de se mudar também, a gente veio para um lugar um pouquinho melhor. Então, eu sou muito grata a Deus, sabe? Eu acho que esse sentimento que eu carrego todos os dias, gratidão por tudo que Deus fez. Porque se
lá atrás me perguntasse, Dani, você acredita que isso vai acontecer na tua vida? Eu ia falar, não, eu não acredito. Porque eu posso dizer que eu, aos poucos, estou vivendo um sonho, sabe? E ver meus filhos crescendo, tendo oportunidade de vida, de estudo, isso vale muito a pena, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus, a todos que me apoiaram, que me ajudaram, né? Nós recebemos apoio de muita gente, sabe? Se eu falar o nome aqui, eu acho que eu vou ser até injusta, porque é muita gente que me ajudou lá no início. E eu sou muito grata, sabe? Eu olho para minha história com muita gratidão, gratidão, porque, como eu disse no início, eu queria ser psicóloga, sabe? Era o meu sonho, mas eu não me achava capaz de estudar e fazer psicologia. Você acredita nisso? Eu olhava para mim e falava assim: ah, eu não tenho todo esse conhecimento, eu não tenho essa sabedoria, eu não tenho, essa possibilidade. E hoje olhar, ver que eu estou terminando a minha faculdade hoje não de psicologia, de marketing, mas também cumprindo o mesmo propósito que é ajudar pessoas. Isso me mostra o quanto valeu a pena eu dar aquele passo naquele momento. Foi muito difícil porque a gente teve medo, né? Imagina, eu larguei minha família, minha mãe, meu pai, eu sempre morei próximo a eles. É, meus amigos, casa, tudo que a gente tinha ficou para trás e se jogar num lugar onde a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém. Tinha a minha cunhada que abriu as portas para a gente ficar na casa dela. A gente ficou 3 meses morando na casa dela. Depois disso, a gente foi para nossa casa e eu era só eles ali que a gente conhecia, sabe? Então dava medo, deu medo, mas vencer esse medo me deu possibilidade de crescimento, me deu possibilidade de dar uma vida melhor para os meus filhos, me deu oportunidade de fazer pessoas viverem os seus sonhos através de mim. Olha que coisa linda o que Deus fez. Ele me usou, ele me fez passar pelo processo de vencer os meus medos, de vencer tudo, chegar até aqui para hoje ser uma fonte por onde Deus vai realizar sonhos. Então, isso é incrível para mim. Dani, o que é o preconceito para você? Ai, eu acho que é uma raiz do mal. É como se fosse. Para ser bem sincero, é até difícil de descrever o preconceito para mim, porque, como eu disse, eu tenho uma visão muito positiva da vida. E eu não consigo imaginar como um ser humano pode olhar para o outro e não ter empatia. Não olhar para o outro e não ver que é a mesma coisa, nós somos feitos da mesma matéria, independente da cor por fora, por dentro somos todos iguais. Então, eu me recuso a achar normal um ser humano olhar para o outro e falar assim: ah, você é diferente de mim, então você é menor do que eu. Isso para mim é horrível. Eu acho que não tem nenhuma palavra para descrever esse sentimento que chega, sabe, corroer a gente por dentro. Porque, e quando eu digo preconceito, não é só por questão de cor, é questão de crença, de opção sexual, de qualquer tipo de preconceito. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, porque eu entendo que a minha verdade não tem que ser a sua. Se você vier me perguntar, Dani, qual a sua opinião sobre tal coisa? Eu vou dar a minha opinião, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa de opinião, né? Eu tenho personalidade. Mas acima da minha personalidade, acima da minha opinião, eu preciso ter respeito. Eu preciso respeitar a sua forma de ver, a sua forma de viver, a sua forma de ser. Né? Então, eu sou contra qualquer tipo de preconceito. E eu acho que é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Porque nós precisamos entender que a minha verdade não é a sua verdade não é a minha verdade. E o que nós precisamos entender é que nossa vida a gente tem que guiar nós mesmos. O que eu acredito é para mim. O que você acredita é para você. Nós podemos sentar, conversar, debater e falar sobre nossas crenças. Mas ainda assim, eu tenho a obrigação de respeitar você como ser humano com a sua visão. Dani, parece que além de empreendedora, temos uma cantora gospel na nossa entrevista. Como nasceu o chamado para a música? Ai, meu Deus do céu. Assim, eu fui criada na igreja evangélica, né? Na Assembleia de Deus. Eu fui, desde quando eu me entendo por gente, né? Eu
participei dos grupos, né? Participei do grupo de criança, do grupo de pré-adolescente, do grupo de adolescente. Fui crescendo na igreja, né? Até me tornar adulta. E ali eu acho que a grande maioria das pessoas que são criadas na igreja, elas têm esse contato muito, né, real com a música, porque a música, ela é um meio por onde a gente entrega uma adoração, né? A gente entrega a Deus a adoração através do louvor. E foi ali que eu fui desenvolvendo, mas eu acredito também que a música ela vem muito no sangue. Na minha família temos diversos cantores gospel, né? Desde os meus pais, meu pai, ele mexia com música, tocava na igreja, meus tios são cantores, meu irmão. Então, ali a família toda ela já tem uma veia para música, sabe? Aqui as crianças já, eu costumo dizer que as crianças já nascem chorando no tom, porque todo mundo aqui é muito envolvido com a música, é algo que tá no sangue e tá também no dia a dia das pessoas que frequentam a igreja. A grande maioria das pessoas, se você pegar os grandes cantores, né, Elvis Presley, a Beyoncé, eles vieram, né, da igreja, porque é algo que acaba, a gente pega o nosso dom e vai usando no dia a dia ali e vai desenvolvendo. Então ali eu fui desenvolvendo, fui crescendo e aos poucos, né, fui aprendendo a cantar. Mas eu não sou cantora, gente, eu canto. Dani, qual é a importância desses dois nomes? Dona Vilma Bandeira e o senhor Jair Bandeira. Ah, eles são tudo para mim, eles são os meus alicerces, minha estrutura. Eu sou um fruto bom porque eu vim de árvores boas, sabe? Os meus pais, eu cresci num lar tradicional, muito bem estruturado, graças a Deus. Eu sou muito grata. Como você disse, Dani, como foi a sua infância? Para mim foi maravilhosa. Eu me sinto privilegiada porque eu tive uma mãe presente no meu dia a dia, na minha criação, na minha educação. Eu tive um pai que sempre batalhou, que sempre lutou para dar o melhor para gente. Foi o melhor. Eu costumo dizer que teve momentos de dificuldade, teve, mas eu não consigo nem lembrar, porque eu consigo ver o quanto os meus pais lutaram para dar a mim e aos meus irmãos educação, estrutura emocional, financeira. Eles sempre fizeram assim tudo por nós e até hoje. Às vezes meu pai fala, você é muito chata, que não sei o quê, porque até hoje eu sei que eu posso contar com eles, sabe? Pai, tô precisando disso, mãe, tô precisando disso. E eles são presentes na nossa vida até hoje. Eles são presentes na vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Então, assim, eles são o nosso chão, sabe? A nossa estrutura. Eu posso dizer que hoje eu tenho tudo que eu tenho, sou tudo que eu sou, pelo que eles fizeram por mim, pela estrutura que eles me deram lá atrás, sabe? Então, eles são tudo para mim. Dani, agora a gente vai fazer um bate-bola. Ai, meu Deus, me ajuda. Um livro. Um livro, Bíblia. Eu acho que na Bíblia ela tem tudo que a gente precisa, desde história de romance a história de terror, sabe? A Bíblia ela é completa, a Bíblia ela é a bússola para o ser humano. Todas as leis hoje físicas, mesmo as leis dos países, elas têm uma raiz bíblica, porque a Bíblia ela ensina o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é ruim. Então eu acho que a Bíblia é um livro que todo ser humano deveria ler uma vez na vida. Um lugar. Um lugar, a minha casa. É o melhor lugar do mundo para mim. Emanuele e Pedro. Eles são a razão de tudo para mim. A razão de tudo. Quando eu acordo de manhã, é por isso. Quando eu pego para trabalhar, são por eles. Tudo que eu faço, todo o meu dia a dia é pensado neles. Hoje eu tenho a Tu Socializa graças ao fato de eu ter me preocupado tanto com eles, de não deixar eles com qualquer pessoa, e hoje eu tenho a Tu Socializa. Então, eles são a minha vida, o meu ar. Eles são tudo. Eles são a razão de eu estar aqui hoje. Agora uma data. 10/12/2010. Ah, foi o dia que eu disse sim.
para o amor da minha vida, né? Foi o dia que eu uni o meu propósito ao dele para hoje estarmos até aqui. É, foi um dia especial, foi um dia muito especial. Foi o dia que deu start a tudo que a gente vive hoje, a nossa família. Então, uma das melhores datas da minha vida. Deus, Deus, ele é o meu fôlego, o meu fôlego. Se estou viva, se eu tenho tudo que eu tenho, é graças a ele. bom, agora a gente chegou no finalzinho dessa entrevista que foi muito gostosa. Este foi o De Frente com H da temporada, foi o primeiro, tá? No próximo sábado a gente teremos aqui a cantora Vanessa Jackson e o ex-segunda lei, Renan Siqueira. Dani, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Os últimos minutos são seus para você fazer seus agradecimentos, falar com quem você quiser, mandar beijo. Os últimos segundinhos são seus. Eu mandei beijo durante toda a entrevista, né? Mas vamos lá de novo. Eu sou muito grata, Bruno. Obrigada, Emily, obrigada por estar aqui hoje, onde grandes nomes já estiveram, né? Pessoas famosas de verdade já estiveram aqui de frente com o H e hoje eu poder estar. Obrigada. Obrigada por confiar seus sonhos a mim, Bruno. Obrigada pela parceria. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, minha família que está aí me apoiando, todo mundo aí comentando. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Eu quero dizer, gente, segue muito o Bruno, segue também o meu perfil, se vocês estiverem querendo, né, realizar seus sonhos, pode contar comigo, estarei sempre aqui. Mas segue muito o Bruno, porque o Bruno ele é uma inspiração. Eu costumo dizer para ele que teve um período do meu empreendedorismo que eu pensei em parar. Mas em ver a vontade dele de viver, de vencer, de crescer, de trabalhar, isso ali foi inspiração para mim. Então, se vocês querem se inspirar, sigam o perfil do Bruno, que ele é um grande homem. Assim, a gente virou irmão, né? Virou parceiro de verdade. Já foi além do trabalho, né, Bruno? E um beijo para todo mundo, Manu, Pedro, Lili, Lucas, todo mundo que está me assistindo. Esses são os amores da minha vida, né? Meus filhos e meus sobrinhos. E a todos que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. Um beijão para todos e é isso. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Dani, foi um prazer ter essa Prazer conversa foi com meu. você e conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história. E é isso, gente. Segue muito a Dani, segue muito o meu tio Bruno H. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.